Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Esse vídeo é a quarta aula do nosso sexto curso dos 27 perfis de personalidade. E nesses cursos, né, eu estou trazendo aqui para vocês vários pontos para que você possa perceber qual é o perfil de personalidade que você vivencia, para que você possa conhecer sobre todos os perfis de personalidade. Aliás, né, você convive com as pessoas e elas estão, né, vivenciando essas personalidades, muitas vezes se confundindo com essa personalidade, achando que é essa personalidade. E o objetivo vai ser realmente cada vez mais trazer mais conhecimento para que você possa ir se libertando de várias ilusões, de várias amarras, de várias prisões que a nossa mente vai criando para a gente e que somente a informação que amplia, né, um conhecimento que amplia, que vai ajudando a gente a ir se questionando sobre isso. Mas antes de tudo, né, eu peço licença para reverenciar a divina consciência manifestadora de tudo que é. Reverencio também aqui o seu superior. Peço licença a toda a espiritualidade que te acompanha para que juntos e juntos possamos compartilhar desse momento. O tema da aula de hoje é exatamente a ilusão do controle, né, e a ilusão do orgulho, especificamente neste perfil de personalidade, aonde, né, como eu estou trazendo aqui, é um perfil de personalidade que o orgulho é a emoção que é a base dessa personalidade. Todos os pensamentos, todos os comportamentos, todos os sentimentos desta personalidade, eles surgem através da percepção do orgulho. O orgulho é o filtro que olha para a vida e percebe a vida. Então, tudo que acontece na vida dessa pessoa passa pelo filtro do orgulho, que está na base da personalidade dela. E daí ela tem o entendimento das situações, e aí ela tem, é isso, agora eu entendi, agora eu percebi, agora eu senti. Então, tudo que acontece na vida dessa pessoa, né, desse personagem, é exatamente baseado nesse orgulho, é amparado por esse orgulho. E o orgulho, né, nesse perfil de personalidade, ele encontra uma forma, sabe, de se manifestar que é a fantasia de ser irresistível. Então, a principal forma do orgulho se expressar neste perfil de personalidade é a fantasia, o desejo, a vontade, a satisfação que essa pessoa vivencia de ser irresistível. Então ela gosta de se sentir irresistível, ela ama se sentir irresistível, ela se sente o máximo quando ela se sente irresistível, quando ela percebe que alguém especificamente que é significativo para ela tá olhando para ela e tá babando por ela e tá, sabe, abrindo mão de qualquer coisa para estar com ela, quando essa pessoa muda a vida para estar com ela. Isso é o ponto principal da expressão do orgulho na personalidade nesse perfil de personalidade. Então a pessoa que vivencia esse perfil de personalidade está se confundindo com esse perfil de personalidade, achando que ela é ela acha o máximo quando ela se sente irresistível. Ela se sente assim incrível, ela se sente viva, ela se sente feliz. E as decisões do dia a dia dela é exatamente para levar ela para esse lugar. Ela tá sempre tentando entender como que ela pode cuidar mais dela, o que ela pode fazer, com quem que ela pode se relacionar, como ela vai se relacionar, em que momento, para se sentir desejada pelo outro, que o outro as veja como alguém irresistível, como uma pessoa espetacular e que essa pessoa não pode perder ela, sabe? Então isso é o que direciona a busca dela. A satisfação dela tá nessa direção. Só que de novo, esse personagem, né, ele acredita que essa é a solução pra gente se sentir em paz, pra gente se sentir pleno, pra gente se sentir tranquilo. Só que o que essa pessoa não percebe é que essa busca por se sentir irresistível, ela é infinita. Ela não termina nunca, sabe? Então isso faz com que essa pessoa, em vários momentos, ela expresse uma certa superioridade emocional, uma certa autoconfiança, uma certa autoestima que na verdade ela não é verdadeira. Porque no fundo essa pessoa ela tem muito medo das pessoas não gostarem dela e ela não consegue, por exemplo, confiar em não se cuidar muito e não se expressar de forma muito esteticamente bela, porque se alguém disser pra ela que ela não tá bonita, e se for uma pessoa muito específica, ela vai se sentir mal.
Então, ela não consegue confiar que ela realmente vale além da opinião do outro. Ela não consegue confiar que ela realmente é importante, mesmo que a opinião do outro seja uma opinião negativa. Isso é muito difícil para esse perfil de personalidade. E eu sei que é difícil pra gente mesmo, né? Eu sei que, poxa, a gente construir, né, a nossa compreensão de quem nós realmente somos é um dos maiores propósitos da vida, na minha percepção, é o verdadeiro propósito da vida, é a gente descobrir quem nós somos de verdade, sabe? E enquanto a gente está nesse caminho de descoberta, né? E eu digo a vocês, né? Por favor, eu também tô nesse caminho, tá? Não fiquem achando que eu tô no lugar de que já descobriu, não, porque eu tô nesse caminho, né? Eu tô no mesmo caminho que todo mundo, sabe? A questão é que eu tô aqui compartilhando um pouco, né? Do que eu gosto de estudar, do que eu venho percebendo sobre as experiências e o que os estudos e os livros eles também vão ensinando, mas o grande X é, né? Essa ideia, sabe, de que eu preciso que o outro me deseje, eu preciso que o outro se sinta atraído por mim para que eu me sinta bem comigo, sabe? Para que eu me sinta amado, sabe? Então, essa ideia de que eu tenho que estar bem, de que eu tenho que estar, sabe, esteticamente bonito, bonita, que eu tenho que estar sempre na pinta e tal, isso acaba com a gente. Por quê? Porque a gente não percebe que é uma cenoura na qual a gente está correndo atrás. Sabe aquele cavalo que tem uma cenoura correndo atrás? Então a gente está sempre correndo atrás disso e a gente nunca está em paz. Porque a grande questão é, qual que é o sofrimento por trás dessa situação? A gente nunca se sente em paz para descansar. A gente sempre está tendo que cuidar de algo. A gente está sempre tendo que cuidar da nossa estética, da nossa beleza, do nosso XYZ, do WKY, não sei o que lá. E a gente nunca pode ter paz. E a gente nunca entra num estado de paz, que é a nossa essência, que é a nossa verdadeira natureza. Quando você tá, sabe, tipo assim, num pôr do sol, sentadinho, sabe, olhando, assim, sentadinho, olhando para aquela natureza, aquela coisa linda, você não se sente em paz? Naquele momento você não percebe que você esqueceu de tudo, de todas as cobranças, de todas as coisas que a gente acha que a gente tem que fazer, que a gente não tem que fazer, pra gente ser feliz, pra gente ser bom, pra gente ser belo, pra gente. E a gente fica colocando um monte de critérios em cima. E este perfil de personalidade, ele coloca qual critério? O outro tem que me desejar, o outro tem que me achar irresistível, o outro tem que me querer. Então eu preciso tá bem, eu preciso ter poder sobre o outro, sabe? Eu preciso controlar o outro através, sabe, da minha beleza, da minha estética, da minha capacidade de carisma. Então eu vou controlar o outro, sabe? Eu vou dominar o outro, eu vou fazer o outro ter medo de me perder, sabe? E com isso eu vou também ter medo de perder a influência sobre o outro. Então toda essa ideia, sabe, de ter medo que o outro não me queira mais, ter medo de que o outro não me veja mais como alguém especial, tudo isso surge do desejo de ter poder sobre o outro, de ter controle sobre o outro. Se eu não quero que o outro pense algo ou sinta algo sobre mim, eu não vou ter medo que ele não sinta aquilo. Se eu não quero que ele queira algo sobre mim, eu não vou ter medo que ele não queira aquilo. Eu só tenho medo que o outro não queira aquilo quando eu quero que ele queira aquilo. E quando eu quero que ele queira aquilo, eu tô tentando colocar uma vontade nele, um desejo nele que não é meu, porque quem quer é eu, não é ele que quer. Eu preciso então dar para o outro o desejo e o direito de ele querer estar comigo, não eu querer fazer ele querer estar comigo. Então, toda vez que a gente tem medo de algo, é porque a gente está tentando forçar a barra. A gente está tentando forçar alguma coisa a acontecer. Se eu não quero forçar nada, eu não tenho medo de nada. Por quê? Porque não tem algo que eu estou colocando que tem que acontecer. Se eu já coloco que algo tem que acontecer, eu tenho medo que aquilo não aconteça. Então, todos os medos que a gente tem de que algo não aconteça é porque a gente está tentando forçar com que aquilo aconteça. E por que a gente precisa forçar para que aquilo aconteça? Porque a nossa mente acredita que aquilo acontecendo é a solução para a gente ficar feliz. E nesse perfil de personalidade, a mente acredita que a solução para eu ser feliz, a solução para eu ficar bem, é o outro me achar irresistível, é o outro me desejar, é o outro ficar me bajulando, é o outro vir querendo me dar aquilo que eu quero, mesmo que eu não peça. Na cabeça, né, de quem vive esse perfil de personalidade, é isso que as vozinhas ficam falando para você, que você só vai ser feliz quando isso acontecer. Só que na verdade o seu verdadeiro sofrimento é você acredita nessa voz, você acha que ela é verdadeira, você segue ela e ela só te coloca em mais dor e mais sofrimento, porque quanto mais você quer que o outro te ache irresistível,
mais você sofre quando as pessoas não te acham irresistível. Quanto mais você quer que o outro te deseje, mais você sofre quando algumas pessoas não te desejam. Quanto mais você quer que as pessoas queiram que você esteja perto delas, mais você sofre quando as pessoas não estão querendo que você esteja perto delas. Então, toda vez que a gente coloca esse monte de intenções que é do personagem, que é dessa personalidade, que não é a nossa essência, de novo, a nossa essência ela é completude, a nossa essência ela é paz, a nossa essência ela é leveza, e a gente só sente isso se a gente fizer a prática da meditação, se a gente parar para prestar atenção nas nossas respirações, sabe? Quando a gente para, por exemplo, para conversar com o nosso eu interior e a gente se entrega para aquele momento e fica em silêncio, e chega um momento que a gente sente isso. Então, quando a gente começa a sentir a nossa essência, a gente começa a perceber que tudo isso é ilusório. Tudo isso que está aqui que parece verdadeiro não é verdadeiro. Ah, mas você está dizendo então que eu vou parar de viver a minha vida? Não, você vai continuar vivendo a sua vida, mas tendo consciência de que esse desejo de que as pessoas te desejem, que você seja irresistível, esse desejo, sabe, tipo, de você querer que o outro sempre te ache incrível e que ele nunca, tipo, queira estar com outra pessoa além de você, tudo isso é uma ilusão. E quando você entende que tudo isso é uma ilusão e você começa a estar com o outro pelo prazer de estar com o outro, e quando aquilo não for mais possível e chegar ao fim, sofrer o luto que aquilo traz, porque é natural, a gente sente um luto, uma perda, ela traz uma dor pra gente, mas aceitar que isso é a vida acontece, as pessoas não vão querer a gente para sempre, as pessoas não vão desejar a gente para sempre, a gente não vai ser irresistível para sempre, tudo isso é criado na nossa cabeça. Então, quando a gente começa a perceber que tudo isso é criado na nossa cabeça, então por que que eu tô alimentando tudo isso? Por que que eu tô dando força para tudo isso? Por que que eu tô dando vazão para tudo isso? Aí a gente começa a equilibrar e a gente começa a sofrer menos. E aí a gente começa a perceber que por trás, sabe, de toda essa construção, por trás de toda essa criação que esse perfil de personalidade traz, que ele gera na nossa cabeça, a gente vai se sentindo muito solitário quando a gente quer ser essa pessoa especial e desejável na vida do outro. E a gente fica exausto por sustentar essa máscara, sabe? Sempre ser perfeito, impecável e linda e maravilhosa, é a pessoa que o outro quer. E a gente cansa, sabe, de ter ciúmes e de sentir ciúmes pelo outro, de achar que o outro é uma propriedade nossa, de achar que o outro tem que servir a gente, que o outro tem que querer só a gente, sabe? E a gente chega num ponto que a gente cansa de não poder mais expor a nossa vulnerabilidade, expor o nosso medo de não ser amado, de não ser amada. E de novo, o medo de não ser amado, de não ser amada, surge exatamente porque a gente não sabe quem a gente é de verdade. A gente não presencia essa sensação de sermos uma essência, uma consciência, sabe? Uma luz. Quando a gente esquece quem a gente é, quando a gente esquece a nossa verdadeira realidade, a gente passa a ter medo de não ser amado, de não ser amada, a gente passa a ter medo de um monte de coisas que não são verdadeiras, mas que a gente passou a acreditar. E a nossa cabeça acredita, e a nossa cabeça ela vai repetindo isso pra gente tantas vezes que a gente vai acreditando. E o objetivo aqui novamente é exatamente te mostrar que tudo isso surge, na verdade, de uma ilusão. Que tudo isso surge, na verdade, desse distanciamento que a gente tem da gente e do medo que a gente tem de fechar os olhos e meditar e ficar em contato com a gente e estar aqui presenciando a nossa verdadeira natureza e estar presenciando esse estado de paz que nós somos e percebendo que tudo que está acontecendo na nossa vida está tentando convidar a gente para olhar para dentro, para a gente perceber essa paz, perceber essa verdade que existe dentro de cada um de nós, perceber essa realidade, essa realidade única que está na gente e que nunca foi tirada da gente, que a gente pode ficar distraído e não perceber ela, mas ela está o tempo todo ali esperando a gente, só para a gente prestar atenção. E quanto mais a gente presta atenção nessa verdade, menos a gente fica refém de todas essas coisas. Menos a gente fica refém, sabe, de todas essas vozes que ficam na nossa cabeça, menos a gente fica refém de todos esses sentimentos que perturbam a gente, menos a gente fica refém de todos esses medos que a gente mesmo criou com os desejos que a gente colocou. E a gente vai se libertando de tudo isso. E aí sim a gente vai se sentindo pleno por dentro. Porque o que tira da gente essa consciência da nossa plenitude é exatamente esse monte de interesses, de desejos, de coisas que a gente foi colocando um em cima do outro,
que na verdade a gente não precisa, mas a gente acha que precisa porque se identificou com a ideia de ser esse personagem que a gente não é, quando na verdade nós somos essa essência maravilhosa que está aqui dentro. Então peço gentilmente que você possa se inscrever no canal, que você possa compartilhar o vídeo, deixar o seu comentário, deixar o seu like. E no próximo, né, vídeo a gente vai falar exatamente, sabe, como que o amor nesse perfil de personalidade, porque a gente está falando de perfil de personalidade que ama se apaixonar, que ama, né, que as pessoas se apaixonem por ela, é usado como uma estratégia de poder, sabe, sobre o outro, sabe? E como que fica aquela coisa de um jogo, de reciprocidade, sabe? Essa coisa de achar que o outro é uma propriedade, essa coisa de posse, né? Quantos conflitos gravíssimos a gente não vê em termos de relacionamento exatamente pelas pessoas acreditarem que elas possuem as outras pessoas, que as pessoas são propriedades delas. E também sobre uma falsa generosidade, porque às vezes a gente acha que a gente está sendo genuíno e verdadeiro com o outro, generoso com o outro, mas na verdade não, a gente só está fazendo uma coisa ali superficial, né, que não é real, que não é verdadeira. E o convite vai ser exatamente para a gente poder olhar para essas coisas, sabe? E perceber que tudo isso é criado na nossa mente e que a gente não é nada disso, e como que a gente pode então ir abrindo a cabeça para ir se libertando dessas coisas, ok? Então, muito obrigado pela sua presença, agradeço e a gente se vê amanhã no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.